Um feliz sábado a todos. Uma alegria estar novamente aqui nessa igreja tão querida para mim e para minha família. E eu sei que vocês perceberam quando chegaram aqui que a igreja está com uma decoração especial. Existem pessoas com umas camisas de uma cor diferente, uma cor laranja entre nós, né? Nós recebemos, acredito que todos, quando entraram ali, um marca-página. Todos receberam? Ou quase todos? Acho que todos receberam, né, esse marca-página. Esse é um grupo especial aqui da igreja. É o Ministério da Oração Intercessora. E esse grupo está fazendo 1 ano agora, 1 ano de existência. E eu não comentei com elas ainda, mas eu tive a oportunidade de participar em um sábado à tarde de uma das suas reuniões. E eu preciso confessar aqui para a igreja que eu saí desse encontro impactada com o que eu vi ali naquele momento. E esse testemunho já serviu, irmã, de inspiração em outras igrejas, em outros lugares, do que eu vi ali. Vocês querem saber o que foi que eu vi ali? Eu não sei se eu falo, irmão, para que eles fiquem curiosos para frequentar a reunião no sábado à tarde, mas eu vou falar rapidamente uma coisa que me chamou muita atenção ali no grupo, na reunião delas. É comum a gente participar de reuniões de oração. É comum a gente estar em grupos de oração. Só que ali, naquele grupo, eu vi uma atenção especial, uns com os outros, com o que se é levado ali. Elas têm um grupo do WhatsApp, que elas estão ali durante a semana colocando assim, elas fazem o pedido no sábado, e durante a semana, se a oração foi respondida, elas já colocam ali agradecendo, para que todos fiquem felizes com o que foi alcançado pelo Senhor. Um testemunho de uma irmã me impactou muito. Ela disse assim: olha, às vezes eu chego tão cansada em casa, o meu dia foi tão corrido, eu tive tantas coisas para fazer, e às vezes eu sou tentada a ir dormir sem orar. Eu ouvi isso no grupo de vocês, uma delas falou. Mas parece que o Espírito Santo me incomoda, e por mais que eu deite na cama, parece que a cama tem espinhos, e algo me faz escorregar, e eu já caio de joelho para interceder. Gente, esse é o espírito que cada um de nós precisa ter. Essa é a postura que nós, como cristãos, precisamos ter. A oração precisa ser, de fato, uma prioridade. E eu queria parabenizar todos vocês que fazem parte desse ministério. Esse é um ministério fundamental para a nossa igreja. E eu lhe convido a fazer parte dele. A irmã Sherazade falou para a gente algo tão importante. Todos nós temos por que interceder, temos um motivo especial para interceder. Nós precisamos ser intercessores. E nós sabemos que vivemos numa batalha. Todos nós aqui somos exércitos numa batalha. Mas eu queria te dar uma notícia. O seu exército já é vencedor. Você não foi chamado para fazer parte desse exército para fracassar. Você já é vencedor, não porque eu estou dizendo aqui, mas porque aquele que te chamou, ele já garante a vitória. E eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia e a gente vai refletir sobre uma batalha nessa manhã. E a gente vai trazer algumas lições especiais para a nossa vida. Por favor, abra a sua Bíblia em Josué, o capítulo 6, e a gente vai ler a partir do verso 1. Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta, a palavra de Deus. E mais uma vez a gente vai pedir ao Senhor que a sua voz, apenas a sua voz, fale ao nosso coração nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus, nós abrimos a tua palavra e nós entendemos que esse é um momento muito sagrado, porque nós iremos ouvir a tua voz. Por isso, nesse momento, nós pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações, que a tua voz seja ouvida, que possamos sair daqui entendendo qual é o plano, qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Vamos ler então o que está escrito em Josué, o capítulo 6, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Nós estamos vendo aqui, irmãos, o contexto de uma batalha, de uma guerra. Uma orientação simples, o estado de uma cidade, um convite de Deus. O primeiro verso que nós lemos fala como estava a cidade de Jericó. Nós vimos aqui que Jericó estava o quê? Com as portas abertas? Não. Estava com as portas fechadas. Ninguém entrava e ninguém saía daquele lugar. Aquele lugar, Jericó, ele era conhecido por ter as suas muralhas fortificadas. Era um lugar extremamente seguro para se viver. Isso não significava que era um lugar fácil, que as coisas ali aconteciam conforme a vontade de Deus, mas era um lugar seguro. Só que o que aconteceu? Por que de repente parece que a Covid-19 apareceu ali e ficou tudo fechado? Ninguém entrava e nem saía. Eles ouviram falar de um povo que servia a um Deus vencedor, um povo que era vencedor. E eles estavam com medo do povo de Israel. Eu queria lhe convidar a voltar às páginas, só um pouquinho, no capítulo 2 de Josué, o verso 11, que diz o que Raabe falou para os espias sobre o sentimento que eles estavam tendo diante do povo de Israel. Olha o que diz aqui, Josué 2, o capítulo 11. Raabe falando aos espias: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Esse era o Deus de Israel, e esse é o Deus que nós servimos. Mas olha essa convicção de Raabe. Olha o que ela fala para os espias: nós estamos com medo, porque nós sabemos que o Deus que vocês servem, Ele não é só Deus aqui na terra, Ele é Deus aqui na terra e Ele é Deus no céu também. Ou seja, é um Deus poderoso. Nós sabemos que vocês são vencedores. Nós sabemos que vocês já ganharam essa batalha. Por isso eles estavam com medo. Por isso eles trancaram a cidade. Porque eles queriam se proteger com medo do Deus e do povo de Israel. Essa é uma convicção, irmãos, que nós precisamos ter em nosso coração diante das batalhas da vida. Porque assim como o povo de Israel, nós também vivemos uma batalha aqui, uma batalha espiritual, batalhas que nós travamos diariamente, desafios que nós precisamos vencer, situações que às vezes aparecem na nossa vida que a gente não contava ou que a gente não consegue encontrar saída. Mas nesses momentos de batalha, nesses momentos difíceis, precisamos ter essa convicção. Nós temos um Deus aqui na terra e no céu. Nós temos um Deus que já nos garante a vitória. Deus disse, através da palavra que Ele deu a Josué: essa cidade já é de vocês. Não adiantava, irmãos, as muralhas fortificadas. Não adiantava fechar os muros. Não adiantava ficar preso ali dentro. Porque não existe impossível para Deus. Deus disse a Josué: eu vou lhe entregar o rei, os homens, a cidade. Era uma vitória já garantida pelo nosso Deus. E sabem qual é a boa notícia para cada um de nós?
Nós temos um Deus que diz assim para a gente, ó, você tem batalhas, você tem desafios, eu estou com você. Eu não sou o Deus apenas de Israel, eu sou o Deus de Josué, de Sherazade, de tantos outros, de todos nós aqui. Eu sou o seu Deus. Eu conheço cada desafio que você tem passado. Eu conheço quais são as suas aflições. Eu conheço as orações que você faz, as pessoas que você intercede. Eu já lhe dei a vitória. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Mas sabem, Deus, Ele, ao mesmo tempo que Ele oferece ajuda, que Ele promete, que Ele garante a vitória, Ele nos dá orientações. Assim como Ele deu a Josué. E sabem, essas orientações, olhando aqui, eu não sei se vocês entenderam. Quando eu li o texto a primeira vez, eu achei um pouco confuso. Aparentemente, totalmente diferente do que eles deveriam fazer para ganhar uma batalha. Porque quando a gente pensa em batalha, a gente pensa em quê? Armas, luta, escudo. Era o que eles precisavam para vencer. Mas aquela era uma batalha que não seria vencida com armas. Aquela era uma batalha que eles precisavam apenas obedecer às instruções. E quais eram as instruções? Diferente de tudo que a gente pode imaginar. Vocês devem dar a volta na cidade. 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 7º dia, vocês devem dar 7 voltas. Mas tem um detalhe. Não é só dar a volta, só vocês ali marchando sozinhos, não. Não vão sozinhos para essa batalha. Vocês precisam das trombetas e vocês precisam da arca da aliança. Esse era o segredo. Aparentemente algo simples. Aparentemente algo que tinha tudo para que não desse certo. Mas o segredo estava na arca. O segredo estava no toque das trombetas. O segredo estava na presença de Deus. É a presença de Deus em nossa vida que faz toda a diferença. É a presença de Deus na nossa vida que nos fortalece, que nos ajuda nessa caminhada. É a presença de Deus em nossa vida que garante a vitória para os nossos desafios. Se aquele povo fizesse tudo isso, mas se Deus não estivesse em seu meio, eles não teriam o mesmo resultado. Mas Deus, diante das situações mais improváveis, Ele nos ajuda, como ajudou aquele povo. E sabem, irmãos, aqui a partir do verso 6, fala o que Josué fez com essa orientação. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levantaram suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca durante todo esse tempo. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar e vocês gritarão. Olha que impressionante. Aqui diz a postura que Josué teve. Josué não disse assim: mas Senhor, o Senhor tem certeza que esse plano vai dar certo? Porque, olha, essas muralhas, elas são muito terríveis. Assim, a gente não vai conseguir com grito. Senhor, o Senhor pensou direitinho? Não foi isso que Josué fez. A Bíblia fala que Josué, no mesmo instante, ele saiu para falar. Ele não questionou os planos de Deus. E sabem, irmãos, às vezes, isso precisa servir de reflexão para a gente. Porque, às vezes, Deus nos pede coisas que a gente não entende. E eu preciso falar isso para cada um de nós nessa manhã. Porque nem sempre a gente vai conseguir entender os propósitos do Senhor. Nem sempre a gente vai entender os caminhos que a gente está seguindo. Mas, sabem, o
que eu queria dizer para a gente? Que a gente não precisa entender. A gente não precisa ter todas as respostas. A gente só precisa confiar de que a gente tem um Deus, que Ele está cuidando de nós. O final, a palavra final é dEle. Quem opera é Ele, não somos nós. É Ele que diz assim, filho, filha, vá por aqui, faça isso, deixe de fazer aquilo. Mas muitas vezes, nós, como seres humanos, temos a tendência de dizer, mas Senhor, está tão difícil. Mas Senhor, eu não estou entendendo. Por que essa provação? Por que essa oração ainda não foi respondida? Mas Senhor, olha, tantos anos eu estou passando por isso. Irmãos, não cabe a nenhum de nós entender os porquês. Sabe por quê? Nós estamos indo para um lugar e quando nós chegarmos lá, nós entenderemos todos os porquês e agradeceremos ao Senhor pela forma maravilhosa como Ele nos conduziu aqui. Mas enquanto estivermos aqui, o convite que o Senhor faz para cada um de nós é que vivamos uma vida de dependência e de confiança. Não questionemos os planos de Deus. Não questionemos as coisas que às vezes a gente não consegue entender. O povo tinha tudo para questionar, mas Senhor, por quê? Dá a volta. Como é que a gente vai marchar, vencer uma guerra? Como isso? Isso é impossível, mas não cabe a gente. Sabe o que cabe a cada um de nós? Obedecer. Josué fez isso, sem questionar. Obedeceu. Ele chamou o povo, ele orientou o povo, e o povo teve uma postura, engraçado que a gente conhece a postura desse povo, a gente conhece vários relatos do povo de Israel. Irmãos, eu estou precisando, abrir só um parêntese aqui, eu estou precisando beber muita água, vocês estão percebendo que a minha voz está bem fraquinha, porque nós voltamos de uma missão de 10 dias no Piauí, e lá é muito quente, né? Aqui a mudança do clima, aí quando a gente voltou essa semana, a família toda ficou assim, meio com a vozinha, mas vai dar certo, a gente está aqui na água e vai dar certo, vocês vão entender aí a mensagem do Senhor. Mas voltando aqui ao nosso ponto. Irmãos, o que acontece? O povo ele poderia ter dito, mas Josué, você conversou direitinho com Deus? Você entendeu bem essa estratégia? Mas aqui diz que os sacerdotes levantaram e pegaram as suas trombetas. Pegaram a Arca da Aliança, entraram na ação. A gente conhece a história do povo. Esse povo tem altos e baixos. Mas, nesse momento, eles resolveram confiar. E quando eles confiavam, quando eles obedeciam, o que acontecia? O Senhor agia, a vitória vinha. Mas quando o povo se afastava, quando o povo se desviava, o que acontecia? As consequências das suas próprias atitudes, das suas próprias ações. Essa a história do povo de Israel é muito parecida com a nossa história também. Eu acho que em algum momento todos nos identificamos com a história do povo de Israel. Mas com ela a gente precisa aprender a lição de obediência e dependência constante do Senhor. E sabe o que mais esses versos falam para a gente? Eles precisavam, além de obedecer, além de ter perseverança, eles precisaram confiar de forma assim plena de que o resultado estaria no Senhor. Imagine, o primeiro dia você dá a volta na cidade e você volta para o acampamento. Nada acontece. Segundo dia, você faz o mesmo percurso, volta para o acampamento e nada acontece. Isso aconteceu durante 6 dias. Aparentemente, nenhuma resposta. Às vezes isso acontece com a gente também, né? E aquela oração, Senhor? Cadê aquela resposta, Senhor? Eu não estou entendendo. Mas por que isso está acontecendo? O povo precisou ter persistência. Eles precisaram confiar. E aí, quando a gente obedece, quando a gente tem persistência, quando a gente confia, se entrega de forma cega aos planos e aos propósitos do Senhor, a gente vê o resultado. Olha o resultado dessa história a partir do verso 11.
Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se de manhã e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. As 7 trombetas e os 7 sacerdotes iam com a arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Depois de uma semana, sem aparentemente acontecer nada, em silêncio, esperando o agir de Deus, no 7º dia eles escutam o que eles tanto gostariam de ouvir. Gritem agora, tudo que vocês ficaram calados durante toda a semana. Esse é o momento, porque quem foi que deu a vitória? Quem foi que deu a vitória? Foram eles rodeando ali? O Senhor deu a vitória a vocês. Agora chegou o momento. Irmãos, vocês entendem? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A batalha não somos nós que vencemos, é Deus. É o Senhor que dá a vitória. É o Senhor que responde. É o Senhor que opera. Não existe nada que eu ou você possa fazer para garantir a nossa salvação. Não existe nada que eu ou você possamos fazer para garantir a nossa felicidade. Porque por mais que a gente faça tudo certinho, por mais que a gente coloque todas as nossas coisas assim em dia, a nossa vida em dia, faça tudo direitinho, de vez em quando, na vida podem surgir surpresas, coisas podem atrapalhar a nossa felicidade, porque nós estamos vivendo num mundo de pecado, mas o Senhor, Ele vence a batalha por nós. É o Senhor que está caminhando conosco, é o Senhor que nos garante que um dia nós estaremos num lugar livre de todo sofrimento. Nós precisamos entender que as nossas batalhas serão vencidas pelo Senhor e não nós, porque a gente não tem mérito nenhum para isso. Mas sabem, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, algumas batalhas nós iremos vencer. Outras batalhas a gente vai precisar esperar um pouquinho. E algumas outras batalhas a gente não vai conseguir vencer. E a gente precisa ter isso em mente. Porque nos momentos em que a gente for vencedor, no momento onde a gente vê que a atuação de Deus está assim, de forma muito intensa em nossa vida, nós precisamos louvar, agradecer e saber que Ele está diante da nossa vida, está conduzindo a nossa vida. Mas quando os dias não forem tão bons assim, quando a resposta à oração não for tão favorável como a gente gostaria, a gente precisa, ainda assim, louvar, agradecer e confiar de que nós temos um Deus que está caminhando ao nosso lado. Ele está nos conduzindo para a Canaã celestial. O nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, mas estamos indo para um lugar onde a vitória já é garantida e é a garantia do nosso Senhor Jesus Cristo. As muralhas caíram por um processo simples, algo que era improvável. A gente vai ver nos últimos versos, no verso 17, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. O verso 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados ao seu tesouro. E o verso 20.
Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Esse é o resultado daqueles que confiam nos planos e nos propósitos do Senhor. Às vezes entendendo, às vezes não entendendo. Mas as batalhas são vencidas. Os muros são derrubados. Porque o Senhor é que faz o impossível em nossa vida. Só que eu queria fazer algumas últimas reflexões para a nossa vida aqui. Eu não sei se vocês perceberam que surgiu um nome chamado Raabe. Essa mulher apareceu no meio do contexto. E eu li um verso no início da reflexão falando de uma afirmação que ela fez para os espias. Essa mulher fala para a gente, ela representa aqueles que vão estar entrando em contato conosco todos os dias. Nós conhecemos a história. Os espias foram ali em Jericó, eles queriam conhecer a cidade, eles precisavam entender como que eles poderiam fazer para poder vencer a batalha. Não que eles fossem fazer alguma coisa, mas eles queriam entender. Essa foi uma orientação de Josué para eles. Eles chegaram lá e encontraram Raabe, uma mulher com uma conduta não muito aprovada, vamos dizer assim, né? A casa dela ficava nos muros da cidade e ela recebia ali visitantes, homens, e algumas coisas aconteciam na cidade, na casa dela que não faziam parte dos planos de Deus. Só que aqueles homens foram abrigados na casa de Raabe. E eles puderam escapar daquela cidade, porque Raabe os protegeu. Mas sabem, ela fez com que eles fizessem uma promessa. Eu confio que Deus vai dar a vitória. Mas, por favor, tenha misericórdia de mim e da minha casa. Diante das batalhas da vida, às vezes a gente vai se deparar com pessoas que precisam da nossa ajuda também. E a gente precisa parar um pouquinho, prestar atenção em quem está do nosso lado, que talvez esteja sofrendo, que talvez precise de intercessão, precise de ajuda, para que tenha a sua vida transformada também. Raabe, ela teve a sua vida transformada porque aqueles dois homens, mesmo no meio de uma batalha, eles prestaram atenção em suas necessidades. E aquela mulher, ela foi, através de um simbolismo que eles combinaram, que era o pano vermelho ali na sua janela, ela pode ser salva naquele momento de destruição da cidade. Ela e todas as pessoas que estavam ali na sua casa. Mas é impressionante o que aconteceu com Raabe, porque ela se juntou àquele povo, ela se transformou, ela teve sua vida liberta. Mas não foi só isso, ela serviu a Deus o resto dos seus dias. E eu não paro por aqui. Raabe, ela está naquela galeria tão invejável que a gente tem ali dos heróis, duas mulheres ali, Sara e Raabe. E ela entrou na genealogia de Jesus. Olha, irmãos, o que acontece quando a gente para atender um pedido, para, quem sabe, parar um pouquinho de olhar para a nossa dor e prestar um pouco atenção na dor do outro, a levar Jesus, a falar do seu amor para os outros. Uma família foi transformada. Uma família foi salva, mas muito mais que isso, a gente vê a consequência daquela atitude em tudo que a gente comentou aqui da história de transformação e de libertação dessa mulher. Nós sabemos que nós estamos na batalha também, nós estamos indo para o céu, mas tantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor. Tantas pessoas estão precisando da nossa ajuda, que às vezes eu sei que parece que dói muito algumas coisas, mas a gente precisa parar um pouco para olhar o outro que está ao nosso redor. Muitos precisam ouvir desse Deus que a gente serve. Eu sei que nós queremos ir para o céu todos. Se você está aqui, você quer ir para o céu, você quer ser salvo, você quer que sua família esteja com você. Nós não queremos ir sozinhos para esse lugar. E sabem, Deus diariamente coloca pessoas e a gente precisa aproveitar as oportunidades para testemunhar, para levar salvação,
Não só buscar a salvação para a nossa vida, mas compartilhar esse amor, compartilhar essa salvação que um dia nós encontramos. E agora precisamos ser testemunhas para outras pessoas encontrarem também. Esses espias, mesmo no meio da batalha, eles encontraram um tempinho para fazer a diferença na vida de alguém. O que é que nós estamos fazendo? Qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a sua postura? Nós sabemos e temos visto quanta dor, quanto sofrimento esse mundo carrega, quanta coisa desagradável acontece. Será que a gente para um pouquinho do nosso dia para prestar atenção nas pessoas que precisam da gente? Um olhar, uma palavra de esperança, uma oração, coisas que fazem a diferença, coisas simples, que não gastam muito do nosso tempo, mas que pode levar transformação, que pode salvar, pode fazer a diferença na vida de alguém, na vida de uma família. Deus nos convida a isso também. Não só depender dele, não só confiar, não só saber de que Ele tem a palavra final, de que Ele está ao nosso lado, mas também a partilharmos desse amor e influenciarmos outras pessoas também. E eu queria convidar vocês a lermos os 2 últimos versos. Esses 2 últimos versos falam sobre o que aconteceu no final da história, o verso 21 e o verso 27. Diz assim: consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O que aconteceu depois de tudo? Batalha vencida. Vitória garantida. Consagração ao Senhor. O Senhor precisa estar presente em nossa vida antes da batalha, durante a batalha, mas depois da batalha vencida também. Ou seja, a presença do Senhor faz diferença na nossa vida e precisa ser constante. Eu queria que a gente saísse daqui pensando em 3 tipos de orações que esse capítulo nos ensina a fazer. É uma tarefinha de casa, tá bom? Que eu vou deixar para todos nós. Uma tarefinha muito simples, mas que a gente precisa colocar em prática dia a dia. E eu sei que vai fazer a diferença em nossa vida. 3 tipos de oração que a gente precisa fazer. Primeira, nós precisamos pedir a orientação de Deus. Essa é a primeira. Assim como Josué fez. Segunda, nós precisamos pedir a presença de Deus em nossa vida. E a terceira, nós precisamos pedir a vitória de Deus para a nossa vida. 3 orações simples que esse capítulo deixa para a gente, para que a gente faça um exercício diário e que vai fazer toda a diferença. O Senhor, Ele já nos garante a vitória, mas a gente precisa pedir a sua orientação, pedir a sua presença e pedir a sua vitória. Essa vitória já nos foi dada pelo Senhor Jesus. O Senhor tem um plano muito especial para todos nós. Todos que estamos aqui, somos muito queridos, fomos comprados por um alto preço, a própria vida de Jesus, para nos garantir que um dia estaremos no céu com Ele. O meu desejo é que todos os dias a gente possa fazer essas orações. Senhor, me dá a tua orientação, me dá a tua sabedoria. Esteja presente em minha vida, na minha família, no meu trabalho. E, Senhor, que os teus sonhos, que a vitória que o Senhor já sonhou para mim, seja uma realidade. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E eu sei que será uma realidade se a gente permitir que Ele atue de forma intensa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a cada família dessa igreja tão querida de Boa Viagem. E que essa seja uma realidade em nossa vida. O Senhor está voltando. E que quando esse dia chegar, todos nós possamos estar prontos para habitarmos num lugar muito especial que Ele já tem reservado
para cada um de nós. Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.